Senhores deputados, a Lei de alteração à Lei dos feriados nacionais, locais e datas de celebração nacional foi aprovada por 121 votos a favor, 56 votos contra e nenhuma abstenção. Senhores deputados, temos pedidos de declarações de voto da bancada parlamentar da UNITA, deputado Estevão Pedro Cachung, deputado Benedito Daniel, do PRS, deputado Lindo Bernardo Tito, da Casa CE, o deputado Lucas Ngonda, da FENELA, e o deputado Vítor Cajibanga, do MPLA. Assim, passa a palavra para proferir a sua declaração de voto ao deputado Lucas Ngonda, da FENELA. Excelências, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres representantes do titular do Poder Executivo, senhores deputados, distintos convidados. Quando esta proposta de alteração da Lei dos Feriados Nacionais apareceu na Assembleia Nacional, a FNLA teve a profunda convicção de que seria uma oportunidade, neste dito novo paradigma de governação, de corrigir o que estava historicamente errado. Esta correção impõe-se, de facto, para se reconhecer o sacrifício daqueles que derramaram o seu sangue na luta contra o colonialismo português para o nascimento de uma Angola independente. Embora o 4 de janeiro, 15 de março, incluindo a própria data de 4 de fevereiro, ocorressem sob o signo das atividades da UPA, muitos dos cidadãos angolanos anônimos aí deixaram as suas vidas. Só tiveram a consciência, no seu combate, de terem lutado contra a opressão colonial. Esta Assembleia Nacional é o órgão determinante da soberania nacional pela qual verteram o seu sangue. Hoje não reconhece esse direito de serem lembrados com dignidade que merecem os mártires da luta para a independência de Angola. Por esta razão, a FNLA votou contra. Muito obrigado, senhores. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelências, senhores membros do Presídio, Excelência, senhor Secretário do Presidente da República para Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares, dignos auxiliares do titular do Poder Executivo, honoráveis deputados. Os feriados nacionais devem ser aqueles que reúnam consenso e promovam a reconciliação nacional, reforçam o sentido de patriotismo e enalteçam os valores da paz, liberdade e democracia entre os angolanos. Não podem ser aqueles que promovem a desunião e ferem o sentido de solidariedade de um povo. A proposta da lei de alteração submetida e agora aprovada, além de estabelecer os feriados nacionais, diminuindo o número em relação à Lei nº 7/3 de 21 de março, aumentou as celebrações nacionais, que, segundo a explicação do proponente, é um meio de garantir a comemoração ou celebração de determinadas efemérides sem que haja suspensão de atividade laboral. É um facto que algumas datas propostas como feriados nacionais não reuniram consenso e outras propostas apenas como datas de celebração nacional também não. O PRS entende que o 15 de março e o 4 de janeiro deviam ser considerados feriados nacionais, dada a sua importância e dimensão que até suplanta
o 4 de fevereiro, que é considerado feriado nacional. Por esse facto, nós votamos contra. Muito obrigado. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, caros colegas deputados. Infelizmente, a lei que altera a lei dos feriados nacionais acabou por provar que temos ainda um longo caminho a percorrer na construção de consensos e no reconhecimento de facto da nossa verdadeira história. Ainda continuaremos para muitos anos, penso, falsificar a história, adulterar datas históricas e impor vontade de vencedores. Em democracia como a nossa, entendemos nós que temos que construí-la com base em consensos e com base à verdadeira história do nosso país. Temos que nos despir em vários momentos, como este, das nossas cores partidárias e do nosso passado, no sentido de trazermos para Angola a unidade e a reconciliação nacional. Falhamos mais uma vez. Por isso, Senhor Presidente, entendemos que com esses atos temos que aprender cada vez mais e cada dia. Uma nação como a nossa que pretendemos construir, pluriétnica e multipartidária, deve assentar essencialmente no entendimento, no entendimento e no consenso. Por isso, Sr. Presidente, o nosso grupo parlamentar entende que não podemos e não devemos continuar a ter um país em que uns, por razões da história e da assunção de sentido de vencedores, impõem aos outros aquilo que até a história não refere. Sr. Presidente, nós votamos contra e votaremos sempre contra quando essa atitude for manifestada aqui na Assembleia Nacional. Muito obrigado. Excelência, Sr. Presidente, Excelências, membros da mesa, senhores representantes do titular do Poder Executivo, senhores deputados, caros convidados, Excelências. Os feriados e as datas de comemoração têm por fim exaltar os feitos primordiais levados a cabo por aqueles que nos antecederam. Tal se deve à nossa história e tal também dependerá o nosso futuro como povo e como nação. A UNITA e o seu grupo parlamentar não estão contra as datas que os partidos políticos propõem como feriados nacionais. A UNITA está contra a capacidade que alguns querem assumir de excluir os outros. Desta forma, eu vou me socorrer ao texto de um documento de 1975 do governo de transição, que diz assim: tendo em consideração o significado histórico da luta de libertação nacional de Angola, as datas de 4 de fevereiro de 1961, 15 de março de 1961, 25 de dezembro de 1966, são considerados ou consideradas feriados nacionais, em força dos Acordos de Alvor. Os Acordos de Alvor é que nos fizeram povo independente. Este documento, que é um decreto número 1 de 1975, que eu tenho aqui as cópias para quem quiser, foram assinados pelos seguintes patriotas angolanos:
Johnny Pinocchio Eduardo, Lopo Fortunato Ferreira de Nascimento, José Ndele. Ora, se nós quisermos fazer a história do nosso país, devemos acrescer datas e não excluir datas da nossa história. E para que a nossa bancada do MPLA e os angolanos saibam que esse país há de se fazer com todos e não só com alguns, o grupo parlamentar da UNITA votou contra esta lei. Muito obrigado. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres colegas, minhas senhoras e meus senhores. Ao longo da nossa história gloriosa, nacionalista e patriótica, nós, o MPLA, sempre lutamos contra o pesadelo da amnésia coletiva. O nosso voto favorável à aprovação da lei foi mais um desses combates contra a perda da memória, um combate pelo direito ao dever da memória, pelo patriotismo, pela glorificação dos nossos heróis, pela projeção de imagens positivas da nossa gesta gloriosa, numa só palavra, um combate pela verdade histórica. Temos plena consciência que a força da nossa identidade nacional crescerá porque com a aprovação desta lei criamos e renovamos hoje, como no passado, um vínculo emocional entre o povo, a pátria e a nação, entre o passado, o presente e o futuro, e entre os mortos, os vivos e as gerações vindouras. A lei que acabamos de aprovar contempla vários feriados nacionais, bem como várias datas de celebração nacional. Gostaríamos de realçar o 23 de março, que doravante passa a ser feriado nacional, Dia de Libertação da África Austral. São 3 os grandes eventos históricos que marcaram o destino comum dos povos africanos, designadamente a escravidão, o colonialismo e o apartheid. São esses 3 eventos históricos igualmente inscritos na memória coletiva e partilhada dos povos da África Austral, que marcaram de forma indelével o nosso passado comum e interpelam as nossas consciências para um futuro de união e de esperança. Quis a história que o destino do apartheid fosse decidido em solo angolano. A batalha heróica do Cuito Canaval libertou a humanidade do apartheid, o último fardo da humanidade. Por isso, votamos favoravelmente para reafirmarmos mais uma vez e sempre o nosso compromisso com o panafricanismo e a humanidade. O nosso voto favorável é o reiterar do nosso compromisso com a paz, uma paz que se quer perpétua. O nosso voto é uma homenagem a todos os angolanos que lutaram pela liberdade. Muito obrigado. Senhores deputados, a lei foi aprovada por 131 votos a favor, nenhum voto contra e 44 abstenções. Estamos a receber pedidos de declaração de voto. Temos 3 pedidos. Deputado Nuno Carnaval do MPLA, o deputado Adalberto da Costa Júnior da UNITA e o deputado Lindo Bernardo Tito da Casa C. Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional. Nós votamos a favor da lei em causa, apesar de discordarmos no essencial em relação a um dos símbolos, que é a bandeira, por ser coincidente com, ou semelhante, melhor dito, com a bandeira do partido MPLA,
nós entendemos que o que se traz aqui não é aprovarmos novos símbolos, mas é estabelecer um conjunto de regras no sentido da utilização e da respeitabilidade dos símbolos nacionais. O Estado angolano tem símbolos nacionais, mesmo que os contestemos, e enquanto existirem, nós temos a obrigação de os respeitar. Este é o nosso sentido essencial do voto. Não podemos ser interpretados, como alguns pretenderam fazer, que nós votamos a favor, na generalidade, porque estávamos a facilitar a aprovação de uma bandeira comunista. Não é este nosso sentido. O Estado é Estado angolano, ele tem símbolos, mesmo contestando alguns dos símbolos, nós temos que respeitar esses símbolos. Mesmo sabendo a essência desses símbolos, nós temos que respeitar esses símbolos. O nosso sentido de voto foi apenas no sentido do que a lei prevê, do que a lei estabelece, ou seja, do que esta lei traz para o país e não nos perspectiva da alteração de qualquer símbolo. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado Adalberto da Costa Júnior, da UNITA. Excelências, o Grupo Parlamentar da UNITA absteve-se e decidiu fazer a presente declaração de voto para partilhar com Vossas Excelências aqui presentes e com todos os angolanos lá fora o inequívoco reconhecimento do respeito a que nos obrigamos perante a Constituição no que refere à deferência no uso da bandeira nacional, da insígnia e do hino nacional. Não haja qualquer dúvida sobre esta questão. Não podemos, no entanto, deixar de partilhar com Vossas Excelências, dignos deputados, o que vem claramente referido na Constituição da República de Angola, artigo 18.2, e no número 1 do relatório de fundamentação. Os símbolos nacionais representam a unidade nacional. A atual bandeira de Angola, a insígnia e o atual hino não são, infelizmente, fatores de consenso, por carregarem representatividade partidária e por isso não simbolizam a unidade nacional que todos permanentemente apelamos. Os símbolos nacionais não devem acarretar vantagens e privilégios para uns e penalidades para outros. Questiono aqui, o que deve ser prioritário para Vossas Excelências? O país de todos nós, Angola, ou cada um dos nossos partidos políticos? Deve um grupo de interesses ser prioritário e sobrepor-se ao interesse nacional? Não. Nenhuma transição democrática será completa e bem-sucedida se os homens que carregam a responsabilidade de a conduzir não tiverem a altivez nem a maturidade de saberem discernir entre o que é essencial e o que é secundário. O patriotismo deve estar acima do partidarismo. Não é o que se passa no nosso país. Passa a palavra ao deputado Nuno Carnaval, do MPLA. Obrigado, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Secretário para os Assuntos Políticos e Constitucionais do Presidente da República, estimados colegas deputados. O MPLA votou a favor da presente lei porque está convicto que o melhor empenho de alguns partidos políticos com assento parlamentar na procura de consensos serão sempre benéficos nas grandes discussões e nos grandes objetivos da nação. E não é difícil compreender o relevante e imperioso papel da Assembleia Nacional na construção da democracia e, por sinal, de uma nação forte e coesa e uma nação de valores. E não se constrói a nação com meras retóricas e discursos gratuitos, nem com ausência de valores, nem tampouco de um dia para o outro. A nação
constrói-se no dia a dia, com amor, com tolerância, respeito pelas diferenças e valores democráticos e, sobretudo, com patriotismo. Caros colegas, povo angolano, a aprovação da presente lei é efetivamente o fator positivo desse esforço coletivo. E só assim teremos a certeza da elevação da consciência patriótica dos cidadãos, da valorização e reconhecimento da nossa história e da nossa identidade cultural. Sem cidadãos conscientes e capazes de compreender e interpretar os nossos valores e sentimentos de unidade nacional, de defesa da integridade territorial e da preservação da nossa independência nacional e da paz, estaríamos condenados a desvirtuar a nossa essência enquanto nação, dentro e fora do país. Só assim, caros colegas, poderemos cultivar uma cultura de paz, de unidade nacional, da angolanidade e de patriotismo. E só assim poderemos ter um país que reserva nos jovens a esperança de um futuro e de um país promissor. E a esses valores nacionais se acrescem razões adicionais para o interesse coletivo, traduzido essencialmente no alvorecer de um novo paradigma de utilização dos símbolos nacionais, inculcando nos jovens a forma do saber estar, saber fazer, saber pensar, saber respeitar. Porque as razões que nos unem enquanto nação serão sempre mais fortes daquelas que nos dividem. Muito obrigado.